você lesse a palavra em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Amém? No capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 7. Amém? Amém? Você está feliz? Está na casa do Pai? Você consegue sentir a presença do Espírito aqui? Aleluia, tangível, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Bota para mim, por favor, na Almeida, rapidinho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Temos, porém, esse tesouro em vasos de... Para que a excelência de poder seja de... E não de... Aleluia. Você pode assentar-se. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu estava pensando num tema para essa pregação. E aí, na hora, até quando eu estava escrevendo os tópicos, eu pensei, essa pregação vai ser o tema, quem vai decidir é a igreja. Aí eu lembrei de um programa antigo que existia, Você Decide. Muito antigo. Foi antigo nisso. E eu falei assim, meu Deus, como eu sou antiga, né? Eu lembrei, me veio esse programa na cabeça. Porque eu fiquei pensando que esse tema, ele pode ser para você uma afirmação, ou ele pode ser para mim e para você uma interrogação. Uma afirmação que eu quero dizer que pode ser para você uma confiança, uma certeza, uma exatidão. A interrogação não, já é uma dúvida, já é uma incógnita. Será que é? Será que não? E eu coloquei aqui. Você é a mensagem que muitos precisam ouvir. É uma afirmação. Pastora Daniela, você é uma mensagem que muitos precisam ouvir. É uma afirmação. Pastora Camille, você é uma mensagem que muitos precisam ouvir. É uma afirmação. Agora há a questão da pergunta. Irmão Samuel, você é uma mensagem que muitos precisam ouvir? É uma pergunta. O tema dessa mensagem pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. E no decorrer da leitura desse texto, eu anotei aqui, você carrega um tesouro e isto é fato. A palavra é exata. Na palavra de Deus, não existe em si interrogações, porque a palavra, ela diz, ela é clara. O que ela diz a nosso respeito, ela diz, ponto. É uma afirmação que Deus tem a respeito da igreja do Senhor. É uma afirmação que Deus tem a respeito de mim e você. É a afirmação que Deus tem sobre o que Ele pensa sobre a igreja, sobre o que Ele pensa sobre o ungido, sobre o que Ele pensa sobre o escolhido. Não, Deus não tem dúvida, Deus não tem incertezas, Deus não tem interrogações quando se trata de mim e de você, quando Ele se trata de um desígnio que Ele determinou para você, quando se trata de um chamado que Ele tem para mim e para você. Mas a grande questão é, você sabe, você tem uma convicção, você pode dizer, eu sei que eu sou uma mensagem que muitos precisam ver em mim. Eu carrego o evangelho, como o apóstolo pregou, sobre nós sermos o evangelho de Cristo.
sobre nós sermos os cooperadores com o reino, sobre nós não sermos simplesmente uma palavra escrita, aonde eu pego, medito na minha casa, aonde eu venho para a igreja, eu abro a Bíblia, eu aprendo os fundamentos, a palavra está sempre ali, a revelação vem. Ninguém aqui nesta casa pode dizer que não recebe um alimento sólido. Ninguém nessa casa pode dizer que não está recebendo um mocotó. Estamos recebendo um alimento forte para fortalecer os músculos espirituais da igreja dos dias de hoje. Amém? Mas por que, irmão, então, ainda existe tantas fragilidades e debilidades em nós? Por que então a gente ainda tem tantas incertezas, tanta dúvida, tanta insegurança? Existe um tratar, um libertar de Deus na nossa alma, na dimensão da nossa alma. O nosso espírito é valente, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Eu preciso ir à fonte, buscar nele essa cura que eu preciso. Essa cura que eu preciso para ele transformar o meu caráter espiritual. Porque a palavra diz, Paulo disse aqui, ele disse que, no 7, vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. O que Paulo queria dizer sobre um tesouro no vaso de barro? Eu anotei aqui, eu vou dizer para você. Que na época era comprado por uma ou por 2 moedas de cobre no mercado de Corinto. Eram com frequência usados como recipientes para lamparinas de pavio. Embora fosse barato e frágil, eles serviam muito bem como lâmpadas. Você entendeu? O que era um vaso de barro? Eram recipientes de barro comprado por uma moedinha de 1 a 2 de cobre, que eu não fui a fundo, não pesquisei quanto que valia, mas era barato, era um recipiente barato e frágil. Mas, ao ler isso, eu pensei, meu Deus, existe um cuidado para poder falar aqui sobre o barato e frágil, porque dependendo da condição que, às vezes a gente, como servo se coloca, a gente não quer ser visto como frágil, como um barato, não. Nós temos sempre que nos colocar como um vaso humilde, como um vaso dependente do tesouro. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Será que o povo de Corinto ali, quando Paulo pregava esta palavra, será que eles se ofenderam? Olha o que esse homem está falando. O que esse homem está dizendo? Ele está me comparando a um vaso frágil, barato, que consegue se comprar ali no mercadinho por uma moedinha ou 2 moedinhas. Existem muitos vasos. Muitos vasos nos dias de hoje que se ofenderiam a ser comparado como um vaso frágil, um vaso barato. Existem muitos vasinhos frágeis e baratos que se acham os vasos. Que subiu tanto, elevou tanto o seu ego, elevou tanto o seu eu, elevou tanto a arrogância, que ele esquece que ele é o recipiente para receber a glória e a presença de Deus, para receber o tesouro. E Paulo utilizou essa ilustração de barro para fazer um claro contraste entre ele mesmo e a grande mensagem que levava. A grande mensagem que Paulo levava era o tesouro que estava dentro dele. Mas um vaso frágil, um vaso de barro é capaz de suportar tamanho tesouro.
Um vaso frágil, um vaso de barro é capaz de suportar tamanha glória da presença de um Deus, Criador dos céus e da terra, que de geração em geração sempre foi e sempre será. Ele nunca mudou. E toda geração, Ele veio. E Ele continuou sendo soberano. Ninguém roubou a glória dEle. A honra dEle, ninguém pode roubar. Ele continuou sendo Deus, sendo o Senhor. Mesmo quando quiseram paralisar, mesmo quando quiseram o calar, mesmo quando quiseram abafar, não foi assim que aconteceu? Jesus veio, o Filho de Deus veio a esta terra. Ele, depois de crescer, né, de criar uma maturidade, se preparar, ele começou o seu chamado, os 3 anos do seu ministério na terra, e ele começou a pregar o evangelho, e começou a ter seguidores, e teve discípulos e seguidores, e multidões sendo curadas. E aí, o que aconteceu? A inveja daqueles que eram vasos de barro, frágeis, baratos. Os vasinhos, simplesmente eles planejaram algo. Ou seja, eles pensaram em planejar algo. Mas os planos de Deus estavam além dos planos dos homens. Os planos de Deus sempre estão além dos planos dos homens. Eles pensavam que arquitetariam um plano para matar o Filho de Deus. Assim se fez. Mas olha, o que eles arquitetaram, eles pensavam que eles foram bem-sucedidos. Mas na verdade, quem foi bem-sucedido foi o Senhor Jesus. Quem foi bem-sucedido foi Deus. Porque o plano de Deus era justamente isso. Importa que um homem morra, né? Então o homem, o Filho de Deus que veio, o Verbo encarnado, morreu para que pudesse salvar todos os vasinhos de barro, frágeis, humildes, que podem ser comprados numa mercearia por 1 ou 2 moedas. Eles perderam a oportunidade de ver a glória de Deus nessa terra sendo revelada através do Filho de Deus, por causa da dureza do coração. E porque o Espírito está me levando por esse lado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Rio de Janeiro. Nós não podemos perder a oportunidade de ver a glória de Deus sendo revelada em nossas vidas nesse tempo, nesses dias. Entenda que você carrega uma mensagem a ser pregada, algo em você. Você carrega a palavra, você carrega o evangelho, você tem Cristo, o Senhor derramou sobre a tua cabeça o óleo da unção, e a proporção desse óleo te chama a uma responsabilidade que vai dizer para você: eu não posso ser, jamais, eu não posso negligenciar, e eu não posso ser negligente com o óleo que foi liberado sobre a minha cabeça. Eu não posso, irmão, não tem como pesar na balança, ter muita unção, mas pouca responsabilidade. Não tem como. Nós sempre ouvimos, nós vamos ser cobrados por aquilo que temos recebido. A gente vem para a igreja, a gente entra em dimensões lindas e proféticas, a gente vem para congressos neste lugar, recebemos impartições, imposições de mão, palavras proféticas e profundas, que faz a gente sair daqui como se estivesse pisando em nuvens. Mas a gente passa a semana e parece que perde tudo.
Perde a revelação, perde. Aquele ponto que teria que ser uma afirmação na minha vida se torna uma interrogação. Será que eu sou isso mesmo? Será que esse vaso aqui pode mesmo suportar essa mensagem? Será mesmo que é isso que Deus tem para mim? Será que realmente eu tenho um chamado para cantar? Será que realmente eu tenho um chamado para pregar o evangelho? Será que realmente o apóstolo não errou? Ele me consagrou a uma pastora? Será que realmente o apóstolo não errou? Será que Deus falou e ele não ouviu? E ele me consagrou a um evangelista? A um missionário? Será que realmente? Mas entenda. Eu e você precisamos entender que a unção, o chamado, a capacitação, tudo isso englobado é lindo, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito maravilhoso, mas entenda que o que você carrega não é seu. Não é meu. É um tesouro que é dele. É um presente que ele te deu para ser usado para a glória dele. E aí, no decorrer do tempo, a gente como vaso, muitas vezes, a gente se acha tão vaso que a gente para no caminho, talvez por conta de medo. A gente para no caminho por conta de decepções. A gente começa com comparações. A gente deixa o espírito de orfandade entrar. A gente negligencia o bom tesouro colocado em nós. Ah, Senhor, sou um vaso humilde mesmo. Não tem problema o Senhor não me usar, não. Usa a pastora Daniela. Ah, Senhor, eu sou só um vasinho. Ah, sou tão simples, tão humilde. Ah, Senhor, usa o evangelista Lore para evangelizar. Ele já é um evangelista. Eu só sou um vasinho. A pastora Roberta já está no ramo da adoração, já está adorando já, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos. Ela já tem experiência, Senhor. Quem sou eu? Sou um vasinho. Senhor. Eu sou um vaso, né, Senhor? Eu vou pegar numa vassoura na igreja? Senhor, eu sou um vaso, né? Não quero ficar por trás dos bastidores, não. Eu quero estar no altar. Mesmo falando de uma forma, talvez um pouco irônica, né? Sem querer ser irônica. A gente negligencia. A gente negligencia a mensagem que nós carregamos através do nosso chamado. Não vou não. Estou cansado. Não, meu chamado pode esperar um pouquinho. Eu tenho minha casa para lavar, eu tenho meu filho, eu tenho minha roupa, eu tenho tantas coisas. Meu chamado pode esperar, eu moro muito longe. O meu chamado pode esperar. Peraí, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que fazer minha faculdade porque meu tempo está passando. Eu tenho que cuidar da minha empresa. Meu chamado pode esperar. Mas eu vou dizer um segredo para você. Não existe mensagem que um vaso carregue que essa mesma mensagem um dia não o cobre. Sabe por quê? Você pode fazer sua faculdade, você pode ganhar o seu dinheiro, você pode se tornar muito bem-sucedido,
Você pode ter sua conta no banco gorda. Você pode andar num carro do ano. Você pode viajar para vários lugares maravilhosos. Você pode comer o melhor desta terra. Você pode abrir a sua geladeira e olhar ela e dizer, nada te falta. Você pode abrir a sua despensa. Você pode se vestir com as melhores marcas e roupas. Você pode ter tudo o que você quiser nessa terra. Mas essa mensagem que o Senhor, esse tesouro que o Senhor colocou em você, vasinho de barro, vaso frágil e humilde, ela vai te cobrar e dizer assim, lá na frente vai dizer assim, pois bem, você está tão cheio, você está tão abastado de muitas coisas nessa terra, mas existe um vazio tão grande dentro da tua alma. Sabe por quê? Porque você não cumpriu sendo a mensagem que eu te mandei ser. Você não cumpriu sendo a mensagem que eu mandei você levar. Aí entra a crise existencial. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu sou tudo nessa terra, mas eu não me sinto nada. Quantos aqui já tiveram oportunidade de conversar com pessoas que tinham condições financeiras, ricas, mas que se sentiam vazias, que queriam morrer, porque o dinheiro e a abastança da terra não tinham poder de trazer alegria para os seus corações. É algo que a gente pensa, parece até surreal. Como posso ter tudo, mas me sentir como se não tenho nada? É uma realidade de muitos. Muitos. É uma realidade de muitos. Essa grande mensagem me fez lembrar de Jesus quando ele disse lá em Mateus capítulo 5, 14, que diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O vaso de barro que era usado para acender um pavio, para trazer luz. A função desse vaso simplesmente é isso. Levar luz, ser lâmpada. Iluminar o caminho de outros. A mensagem que você é justamente a mensagem que Deus quer usar para trazer luz para outros. A tua história de vida, desde que você nasceu, a tua criação, tudo que você viveu, todo o seu percurso, meu querido. O teu desígnio, o teu propósito. Se você chegou aqui, até aqui, tudo isso não foi para te matar. Tudo isso não foi para te destruir, mas para justamente te fazer mais forte, fundamentado, fortalecido na palavra, fortalecido na fé, fortalecido em quem Deus é. Pois a gente vê muitas vezes testemunhos trazendo esperança. A gente vê testemunhos trazendo ânimo, encorajamento, trazendo força. Aquele que se sente abatido, cansado. Mas é interessante eu entrar e falar isso, porque se você for ler, põe para mim, por favor, a partir do versículo 1. Perdão. Versículo 8. Nós lemos o 7, né? Nós lemos o 7 que diz que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. O 8 diz, bem-aventurado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Pode continuar. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Pode avançar. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo.
Paulo começa dizendo que nós somos como um tesouro. Temos, porém, um tesouro em vaso. Nós somos um vaso. Para que a excelência do poder seja de Deus. Aí ele vem e avança dizendo que, em tudo nós somos atribulados. Nós ficamos perplexos. Nós somos angustiados. O que Paulo está querendo dizer nesse contexto? Você carrega um tesouro e o tesouro que você carrega, querido, vai incomodar o inferno. Vai incomodar o macumbeiro, vai incomodar o feiticeiro, vai incomodar. Gigantes vão se levantar para lutar contra você, contra o teu desígnio. Pessoas muitas vezes se levantam com inveja para lutar contra os seus desígnios. Vão querer te ferir, vão querer te machucar, vão querer te parar. Mas você simplesmente tem que se colocar e se posicionar como um vaso. Eu sou um vaso, Senhor, de barro. A excelência do poder pertence ao Senhor e não a mim. A minha força é o Senhor. Não confio na força do meu próprio braço. A minha força vem do Senhor. O Senhor é meu socorro. O meu refúgio, a minha fortaleza. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Muitas vezes nós perdemos a paz. Nós pensamos, aqui, qual o propósito da minha vida? Nós perdemos a esperança. E não há nada pior do que muitas vezes um crente perder a esperança, porque é como se nós entrássemos dentro de uma gaiola e ficássemos presos lá e só olhássemos o que está à nossa volta, só olhássemos o nosso problema, a nossa situação, só olhássemos para aquilo que é a circunstância que nos levou até ela, aquela situação. Não, Deus tem a lei. Deus quer que a gente olhe além. Toda circunstância ruim passa. Toda circunstância ruim passa. E vamos voltar de novo lá no versículo 8. Diz assim, vamos lá. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você pode ficar perplexo. Você pode ficar, sim, angustiados. Atribulado, aliás, mas não angustiados. Muda muito, né? As versões, às vezes, até confunde. Você pode, sim, ter momentos de desânimo, de se sentir desanimado, mas você não pode ficar desanimado. Você pode sim, em algum momento, estar perplexo, mas não, você não pode estar angustiado, viver angustiado. Um momento não pode determinar quem você é. Vaso, você não pode deixar que a circunstância determine quem você é. Você não pode deixar que a circunstância determine quem você é. Não pode deixar que o endemoniado, ou muitas vezes palavras de ofensa, palavras de derrota, determine quem você é. O Senhor já determinou que você é o vaso. Mas para aqueles que se ofenderam e dizem, por que, Senhor, eu sou um vaso frágil e barato? Porque comparado ao tesouro, você pode ir na loja mais cara, comprar o vaso mais lindo, mais emoldurado, mais trabalhado, né? Aqueles vasos caros, finos que existem, né? Porcelana, e bem trabalhado para depositar nele um tesouro. O vaso vai continuar sendo um vaso barato diante do tesouro que foi depositado nele. Então não me importo em pensar e me colocar na condição que Paulo se colocou. Me senti um vaso pequeno, um vaso frágil, mas acima de tudo um vaso que depende dele. Um vaso que carrega a mensagem. Eu quero ser a mensagem que muitos precisam ouvir. Você tem um testemunho, você tem um evangelho que você carrega. Porque o teu testemunho é o evangelho que você carrega. Porque tudo se baseia naquilo que você viveu. E naquilo que você crê. Naquilo que você acredita.
Porque se você passou pelo vale da sombra da morte, mas você não retrocedeu, não se ofendeu com Deus e continuou avançando, então você carrega a mensagem. Se você voltou dos mortos e quando você voltou, retomou o teu fôlego, você glorificou a Deus por estar vivo e você pode contar seu testemunho e você retomou a vida, então você carrega a mensagem. Se você quase faliu, em alguns momentos você pensou até em desistir, pensou, Deus não olha mais para mim, Deus me esqueceu, não é possível. O ditado que as pessoas dizem, parece até que eu atirei pedra na cruz. O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha história? Muitas vezes a gente esquece que a minha vida, a minha história pertence a Ele. É Ele que está no controle. É Ele que está no controle. E a gente esquece que lá em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aqui eu esqueço até do amor que eu tenho por Deus, que eu sempre tive, por causa das lutas que muitas vezes se colocam como oposições diante de mim. Elas fecham a minha visão. Elas não permitem que eu veja claramente. Elas não permitem que eu escute a voz do Senhor. Elas bloqueiam o meu coração. Elas não permitem sentir o amor de Deus em meio ao deserto. Porque muitas vezes criam-se raízes de amargura dentro do nosso coração. E quando a gente deixa a raiz de amargura entrar, entra o desânimo, entra a dúvida. Sou mesmo a mensagem? Eu sou a mensagem que muitos precisam ouvir. Estou passando por isso tudo. Que história é essa que eu vou contar para aqueles que precisam ouvir? Uma história de derrota? Não. Uma história de perseverança. Ah, mas o irmão passa por tanta luta, né? Mas ele não desanima, né? Ele não nega esse Cristo. Passa por tanta luta, mas o irmão está lá carregando a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Perseverança. Esperança. Confiança. Dependência. Rendição. Fé. Porque se a nossa esperança consiste nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui mesmo em Coríntios está esse texto. Se a nossa esperança consiste naquilo que eu vejo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Porque a fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu creio. É saber que você é o vaso frágil, sim, talvez barato, mas um vaso que se coloca numa posição que depende. O vaso que se coloca numa posição de confiança em Deus. O vaso que se coloca numa condição de dizer assim, de submissão, Senhor. Eis-me aqui. Cumpre em minha vida o teu chamado. Não importa os percalços que eu vou ter que passar, que eu vou ter que viver. O que eu vou ter que enfrentar, Senhor. Para contribuir no teu reino com o meu chamado e desígnio. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Como vaso humilde, a gente sempre tem que se colocar numa condição de dizer assim, que se mate minha carne. Porque existe chances, como foi cantado, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Existe chance que a gente pensa que Deus sempre vai prolongar a misericórdia, a graça, sim, porque a gente acredita num Deus que é misericordioso. Mas até quando? Você sabia que o Senhor muitas vezes está esperando você se levantar e cumprir o seu chamado? Eu vi o testemunho de uma mulher, uma missionária, que agora eu não me lembro aqui, porque veio agora aqui na cabeça. E perguntaram para ela por que simplesmente ela estava saindo do país dela, vindo para um outro país que eu não lembro, acho que é Índia, não sei se foi Índia.
Por quê? Porque ela saiu, né, da sua terra, da sua parentela, e foi para aquele país ali, para pregar o evangelho, para cuidar das crianças enfermas. E ela falou: não recebi nenhuma revelação, não foi um anjo que veio do céu para falar comigo, simplesmente eu obedeci o mandado da palavra, ide. E eu fui. Mas às vezes a gente tem tanta dificuldade. A gente tem tanta dificuldade de fazer o id, irmãos. É o id que pode se resumir simplesmente no teu chamado. Que está, ó. É o id. Ide ao evangelismo. Ide se preparar para ser um bom músico. Ide. Fala do amor de Jesus para os seus vizinhos, para a sua família, para aqueles que estão perto. Ide. Cumpra. Ide, cuide das minhas ovelhas. Ide. Às vezes o ide, a gente coloca um ide como se fosse algo tão, né, impossível de ser feito, mas às vezes é tão prático. É tão prático. A palavra não complica, não, irmão. Somos nós que complicamos. Ide, perdoe seu irmão. Ide, se reconcilie. Ide. Deixai o mau costume de falar mal um dos outros. Ide, viva a unidade. Ah, não, mas eu tenho que esperar fulano vir até mim. Não, eu tenho que esperar alguém se movimentar para que eu me movimente. Ide, você faça. Se mova. Rompa. Ah, mas não vem me abraçar. Ide, você e abrace. Ah, mas ninguém orou por mim. Ide você para o seu quarto, fecha a sua porta e ore ao Senhor. E o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, nós precisamos a cada dia ser dependente do Espírito que habita em nós. Nós precisamos a cada dia ser, até às vezes, mensagem para nós mesmos. O Senhor me disse que eu sou e eu serei. Eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu vou lutar para honrar o Senhor nesta terra. Nosso chamado não pode estar determinado ou baseado em compromissos de agradar homens, mas em compromisso de agradar a Deus. Eu sou muito grata à vida do apóstolo, sou muito grata a esse ministério. Eu sou grata por tudo que o Senhor me permitiu aprender no decorrer desses anos. E até pelas tempestades que eu tive que passar na vida. Porque tudo isso se tornaram fundamentos para a minha vida. Eu sou grata porque aqui eu tenho tido a oportunidade de crescer. Eu tenho tido a oportunidade de avançar. Você tem um líder que te incentiva, que te encoraja a avançar. Ah, o ministério é o ministério que Deus concedeu a ele, mas Deus determinou e designou os ungidos que vão ser levantados para a glória dele, para avançarmos com todo o propósito e desígnio que esse ministério tem. Então, cadê você, vaso? Cadê o meu posicionamento? Cadê a minha rendição de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser a mensagem que outros precisam ouvir. Aonde o Senhor me colocar. Mas eu digo mensagem, irmão, não estou dizendo para você que você vai chegar e vai se tornar um tagarela, não. Muitas das vezes é o seu testemunho. É a atitude. É o testemunho. É uma vida reta.
Uma vida de santidade, de busca. Muitas vezes o testemunho vale muito mais do que palavras. Vale muito mais do que palavras. E eu entendo que eu procuro dentro do meu coração, sempre pedindo graça ao Senhor, para honrar sempre muito mais a ausência do apóstolo do que a presença dele aqui. Porque ele, como pai, ele se importa. Ele se importa com a sua vida, ele se importa com esse ministério, ele se importa com o seu crescimento, com o seu avanço espiritual, porque ele não está aqui brincando de ser apóstolo, de abrindo a palavra aqui, trazendo uma palavra qualquer. É um homem que se consagra, que busca uma revelação, um direcionamento, e aí a gente vem e recebe todo aquele alimento, a gente sai daqui fortalecido, mas e aí? Vai colocar em prática? Vamos colocar em prática? Vamos orar mais, vamos buscar, vamos orar em línguas, vamos subir ao monte, vamos nos consagrar, vamos nos separar. Vamos incentivar, encorajar os nossos irmãos, vamos ver a unidade, vamos avançar sim. A palavra não está como enfeite. Você já entrou em casas em que você viu a Bíblia aberta no Salmo 91, pegando poeira em algum móvel da casa? Tem que ser praticado. Eu preciso viver à sombra do Altíssimo. Geralmente era no Salmo 91 que eu via essas Bíblias abertas. Mas não adianta estar aberta no Salmo 91 se a pessoa não se coloca debaixo das asas. Nós não podemos viver só de palavras, mas de atitudes. Atitudes verdadeiras, que é o que demonstra realmente quem nós somos e para que nós fomos criados, para a glória e para o louvor do Senhor. Amém, igreja? Eu preciso ser a palavra. Eu preciso ser a mensagem. Sim, eu sou um vasinho frágil. Mas esse vaso frágil, barato, ele carrega um tesouro inextinguível. O valor desse tesouro não se compara a nenhum outro vaso mais caro que poderia ser colocado. Ah, Senhor, mas eu, sim, você. O Senhor escolheu você. O Senhor deu um desígnio para você. O Senhor determinou algo para você. O Senhor separou você, sim, você. Não negligencie o tesouro que está em você. Ele chamou você, se posicione diante dele, siga, diga para ele, eis-me aqui, como Isaías disse, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O reino precisa, a obra precisa, o reino precisa, a obra precisa. O Senhor conta com os seus ungidos. Ninguém deposita algo num banco se não tiver um propósito maior. O Senhor não depositaria algo em você se não houvesse um propósito para ser feito através de você, realizado através de você, através de mim. Amém? Nem posso mais continuar aqui, porque a mensagem já foi dada. Eu preciso ser sempre um vaso dependente. E eu espero de todo o coração que ninguém aqui tenha se sentido ofendido quando eu falei sobre o que Paulo falou do vaso frágil e barato. Porque eu queria ser 1000 vezes um vaso frágil e barato para carregar a glória e a presença dele, do que um vaso ornamental, lindo, caro, mas vazio da mensagem.
Vazio do tesouro, vazio da presença, vazio da glória de Deus, vazio da graça, vazio do favor dele, um vaso arrogante, um vaso que não tem humildade, que não sabe reconhecer que só é belo por fora, mas que por dentro é vazio. Eu prefiro 1000 vezes ser um vaso frágil, um vaso barato, um vaso pequenininho que acende um pavio, uma lamparina, do que ser um vaso esplendoroso diante da glória dos homens, mas que é vazio por dentro. Homens que carregam glórias de homens, que estão diante muitas vezes de uma multidão, mas quando chega na sua casa estão vazios, querem se matar, entram, se afundam no mar da droga, no mundo das drogas, da bebida, porque estão vazios. Eles carecem da misericórdia, da graça de Deus, mas por que não recebem? Porque muitas vezes precisam reconhecer: eu não sou nada. Todo esse glamour é só aparência. Eu preciso daquele que é o verdadeiro tesouro. E 1000 vezes que venhamos desejar ser o vaso humilde, mas que carregue a presença dele, que carregue a unção dele. E quando o Senhor liberar e derramar o óleo fresco da unção, se posicione para ser um vaso cheio da unção, mas também carregados de responsabilidades, carregados de unção para pregar o evangelho, carregados de unção para fazer a obra, carregado de unção para fazer o ID, carregado de unção para abençoar alguém com o que você faz, seja tocando, seja cantando, seja pregando, seja evangelizando, seja entrando nas casas, seja fazendo comunhão com a sua família, seja fazendo comunhão de oração e de culto no lar, seja onde for. Esse é o tempo. É o tempo que nós temos falado de um reavivamento. Nós estamos esperando que esse reavivamento venha de quem? Sim, vem do alto. Porque os discípulos, os que ouviram a palavra de Jesus, se reuniram todos no mesmo lugar. E ali eles se colocaram à disposição. Eles esperavam algo. O Senhor não vai soprar o vento impetuoso, o som do vento não vem para quem estiver despreparado. O som do vento impetuoso que veio e soprou naquele lugar e apareceram línguas como de fogo, não vem sobre aquele que não estiver aguardando ansiosamente, esperando. O som do vento ele vem para aquele que está: oh, te quero, Senhor. Oh, Senhor, eu estou aqui. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero o teu fogo. Senhor, eis-me aqui. Oh, Senhor, usa-me. Eu vou pregar o teu evangelho, eu vou falar do teu amor, aquele que passar por mim. Senhor, sim, eu vou, porque sabe por que eu digo isso, meu querido, minha querida? Porque quando a gente está com o pavio aceso, com o fogo queimando, com o óleo cheio, com a lamparina cheia do óleo, a gente tem vontade de ir ali na vizinha falar de Jesus. A gente tem vontade de abraçar aquele que nos feriu, nos magoou. A gente tem vontade de pedir perdão, mesmo quando nós não errarmos. Parece que a arrogância, ela é abatida por causa da presença que o homem carrega. Então fica claro para nós entendermos que se no meu coração eu não consigo perdoar, quando o evangelista estava aqui, houve uma resistência para você trazer sua oferta e um pedido de perdão. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se existe uma resistência, se existe algo dentro de mim que me limita e que não me permite pedir um perdão, liberar perdão, abençoar alguém que me magoou, queridos, é porque então falta muito de Deus em mim, falta muito da unção dele em mim. Falta muito do óleo fresco em mim. Falta muito do fogo dele em mim. Aqueles homens não estavam naquele local preocupados.
amargurados, dizendo, porque o Senhor nos deixou. Como é que eu vou para lá esperar Ele? Esperar uma promessa se Ele morreu. Eles não estavam ali comentando os que os romanos fizeram, o que os saduceus, os fariseus, os mestres da lei fizeram com o nosso mestre. Eles não estavam ali perdendo tempo. Eles estavam ali adorando. Eles estavam ali esperando a promessa, aguardando. E enquanto eles esperavam, eles não estavam passivos a nada, não. Eles estavam ali adorando, se posicionando diante de quem verdadeiramente eles precisavam se posicionar. E porque eles estavam posicionados, aguardando com um propósito, com intencionalidade, eles foram visitados. O vento impetuoso soprou. Que a igreja do Brasil, que nós como igreja, sejamos intencionais e queremos a presença. Se nós queremos que o Senhor Jesus volte, nós precisamos ser intencionais no nosso coração. Eu preciso me colocar diante da sala do trono e dizer, Senhor, eu sou um vaso, né? Eu sou um vaso frágil. Barato, né? Então me ensina, Senhor. Porque eu não consigo perdoar. A gente se coloca diante do trono da graça e pede ajuda a Ele. Me dê um coração perdoador. Não, a gente não pode mais ficar passando pano. Não, eu não posso mais ficar colocando para o fundo da gaveta. Não, não posso mais ficar escondendo. Não posso mais ficar ocultando, não é tempo para isso. É tempo de abrir a gaveta, puxar para frente e dizer, olha aqui, Senhor. Mostra a gaveta do teu coração a Ele. Peça para Ele limpar, peça para Ele te curar. Desça no degrau da humildade. Se coloque debaixo de um manto de arrependimento. É o que nós precisamos. Eu preciso. Aí sim, o reavivamento vem. Porque eu tenho intenção de receber algo do Senhor, de receber a presença dEle. Se eu quero a presença dEle, eu preciso fazer aquilo que Ele me manda fazer. Se eu quero ser chamado de filho, eu preciso obedecer. Porque o Senhor é intencional comigo e com você. Se Ele nos exorta, é porque Ele te ama, quer o seu bem, quer o nosso crescimento. Entendi, irmãos? Aí a gente sai numa posição em que nós já estamos muito crescidos. Para receber alguns puxões de orelha, já sei muito, aprendi muito lá atrás. Não estou mais tendo paciência. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que estar aberto para aprender. E se eu tiver que recomeçar, eu preciso recomeçar. E se eu precisar ter que o Senhor destruir, martelar os fundamentos errados na minha vida, que seja, ainda que doa, seria necessário e será necessário para que a gente cresça, avance e venha progredir para o propósito que Ele tem na nossa vida. E como é que isso acontece? É quando eu me escondo debaixo do manto do arrependimento, da dependência, da humildade, reconhecendo que eu sou só um vaso. Mas por ser um vaso humilde e barato, conforme eu disse aqui, que Paulo se comparou, nem sempre significa ter humildade, irmãos. Existem vasos que são humildes, aparentemente baratos, mas que são precisamos, na verdade, de ser lavado por dentro. Aí o Senhor não pode depositar um bom tesouro no vaso que não depende. Ele só coloca um bom tesouro no vaso que depende. Amém, igreja? Sejamos um vaso que depende. Sejamos um vaso que precise dEle.
Porque não há quem possa dizer que não precise. E aqueles que dizem que não precisam, no tempo certo e na hora certa vão ver o quanto precisavam. Amém?